A notícia do dia envolvendo negociações do futebol brasileiro, a janela fecha amanhã, mas ainda ficará aberta para clubes brasileiros contratarem atletas que tenham disputado o estadual. Até abril. Até abril, até dia 16 de abril. Já explica bem isso. Ontem o Flamengo fez uma cartada pelo Maicon, que como a gente vai mostrar aqui, ficou. O Maicon decidiu ficar no Corinthians. Essa é a apuração do GE, a apuração da Joana de Assis, que faz um texto minucioso hoje no nosso portal explicando por que, na apuração dela, o Flamengo chega a um acordo com o Shakhtar, mas o Maicon diz não. Ele está emprestado ao Corinthians, o Corinthians teria que ter pagado 500 mil euros, não pagou. É um dos muitos calotes que o clube deu recentemente. E aí o Flamengo foi lá, chegou num acordo para pagar 6 milhões de euros e o jogador diz que não, prefere ficar no Corinthians. A Joana de Assis explicou hoje, na participação dela no Redação, os motivos que levaram a este surpreendente fico do Maicon. Dá uma olhada. Ontem até a gente explicou bastante aqui no Redação, o que o staff do jogador me explicou, que era muito importante para o Maicon se livrar do compromisso que ele tem com o time ucraniano, o Shakhtar, que o Shakhtar tem conhecimento e leva numa boa. E é um time que tem uma boa relação com o Corinthians, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é até a permanência dele, o contrato dele com o time ucraniano, ele teve que renovar por mais um ano para poder renovar com o Corinthians mais uma vez. Então, isso é um detalhe importante, porque quando ele sai da Ucrânia, da maneira como foi, no meio da guerra e tudo mais, ele é abraçado pelo Corinthians num empréstimo que não teve custos, né, naquele momento, e depois o Corinthians renova mais 2 vezes, né, para 2023 e agora para 2022. As duas pelo mesmo valor, 500 mil euros. O Corinthians ainda não pagou nenhuma delas, viu, Barreto? É bom explicar. Então, para o Corinthians renovar agora, nessa nova gestão, o Maicon teve que se comprometer a mais um ano de contrato com o Shakhtar. Então, isso é um ponto importante. Como era importante para o Maicon se livrar desse contrato, o Corinthians tentou a compra do Maicon em 2 oportunidades. A primeira delas, no ano passado, oferecendo o Rony como parte do pagamento, e a segunda agora, recente, utilizando o Biro. Ia ter uma parcela, né? É uma composição, dinheiro mais oferecimento de jogadores. Então, essa do Biro é recente. Então, o Maicon entende que o Corinthians tentou e pretende continuar tentando adquirir o jogador em definitivo. Aparece a proposta do Flamengo para um jogador que quer se livrar desse contrato com o Shakhtar, parecia bom demais para ser verdade realmente. E aí ele teve uma reunião com o Corinthians e várias coisas pesaram nessa reunião, que durou bastante tempo, e depois ele teve reunião com os familiares também, em que ele pesou alguns aspectos. A primeira coisa a promessa que o Corinthians fez em acertar todos os atrasados que tem, não só com o Maicon, mas especificamente no caso dele, são 11 meses de direito de imagem. Né? Ontem a gente falava em 8, que foi o número que foi confirmado para mim, e ontem, no final da noite, foi confirmado que esse número, na verdade, estava impreciso, que é mais tempo. Então, o Corinthians deve ao Maicon 11 meses de direito de imagem. A segunda coisa é que ele acredita que no Corinthians ele é mais importante. Né? O Corinthians precisa mais dele, então ele tem a chance de ter um ano melhor, né, no Corinthians, onde ele é mais necessário. Né? Também teve uma conversa importante com o Antônio Oliveira para entender a importância dele no time, né? E ele, apesar de um começo mais turbulento, como um todo do Corinthians, o Maicon está caminhando por uma temporada bacana, já fez 2 gols, já deu 2 assistências, participou de 11 jogos no ano, então ele entendeu que esportivamente, talvez trocar pelo Flamengo, que obviamente é um gigante, está em todas as competições possíveis e imagináveis esse ano mais uma vez, ele tivesse que nadar demais e aí ficasse um pouco esquecido, porque olha o meio-campo do Flamengo. Né? Então, a gente falava da importância da presença dele no momento que o Flamengo vai perder jogadores durante a Copa América, mas ele entendeu que ali ele ia ter que nadar demais. E a terceira coisa é a parte pessoal mesmo, né? Tá adaptada a São Paulo, a família está adaptada e a parte da família foi importante. Então, essa conversa que ele teve com o Corinthians foi fundamental, porque é o que a gente falou no começo da manhã. Em nenhum momento a gente afirmou
que o Maicon estava fechado com o Flamengo. O que a gente afirmou foi, a proposta existiu, o Shakhtar sinalizou positivamente para que o Flamengo iria oferecer, em termos financeiros, obviamente, para adquirir 100% dos direitos do Maicon por 4 anos de contrato. O Shakhtar falou assim, olha, essa proposta aí eu aceito. Só que o jogador é importante nesse processo, ele tem que decidir se ele quer ir realmente. E aí, antes de que o Corinthians fosse oficialmente notificado, e aí vem o prazo das 48 horas, que é importante nesse caso, ele decidiu dar mais uma chance, acreditando nas promessas todas que ele ouviu, tanto esportivas, que lhe foram apresentadas, quanto, que também não deixa de ser importante, essa parte financeira das dívidas que o Corinthians tem. Olha, é muito difícil dizer não ao Flamengo. A história recente do futebol brasileiro mostra isso. O Flamengo já tirou Bruno Henrique do Santos, tirou o Arrascaeta do Cruzeiro, tirou o Michael do Goiás, e aí na época havia uma disputa com o Corinthians e o Michael optou por jogar no Flamengo. Tirou o Léo Pereira do Furacão, tirou o Santos, que era titular absoluto do Furacão também. O Marinho era o rei da América, vestindo a camisa do Santos. Ele sai do Santos para ser reserva no Flamengo. Fabrício Bruno trocou o Bragantino pelo Flamengo. O Alan era titular absoluto do Galo e foi escolha dele, Alan. Ele disse que queria jogar no Flamengo, aí o Galo negociou o Alan. Agora o Léo Ortiz. Posso falar dos técnicos também, como o Vitor Pereira. O Corinthians ofereceu um caminhão de dinheiro para o Vitor Pereira seguir no Corinthians. Ele não pensou 2 vezes, optou pelo clube que ele entendia teria maiores condições de disputar todos os títulos da temporada. Rogério Ceni não titubeou, ele soltava e mandava prender no Fortaleza. Flamengo chamou, ele largou o Fortaleza, foi. Dorival Júnior no Ceará, largou o time no meio da temporada, foi. No meio do aeroporto. Ele veio da viagem, parou no Rio de Janeiro, o time foi muito difícil. É muito raro falar não para o Flamengo. Só tem um detalhe, raro. A gente vai falar dessa questão que envolve o Flamengo, mas tem uma coisa que me chama a atenção e eu imagino que incomode profundamente o torcedor corintiano. A gente não pode naturalizar essa situação financeira do Corinthians. Claro que não. Isso não pode ser naturalizado, gente. Claro que não. A Joana, como sempre precisa nas informações, não, aí o Corinthians não pagou, aí renovou, o Corinthians não pagou. Isso não pode ser naturalizado. E só para não ficar no Corinthians... E não vou nem romantizar, assim, eu acredito mesmo que tem algumas razões, como o fato de o Michael ser um titular no Corinthians. Embora o Corinthians seja um coadjuvante das competições que disputa... Mas é o Corinthians, sempre vai ser o Corinthians. Mas tudo bem, ele é um titular no Corinthians, vai jogar mais. Ok. Ele é formado no clube, ele está em São Paulo. Mas essa informação de que o Corinthians deve 11 meses a ele e que a permanência dele também é um facilitador para receber, porque senão se ele sai, ele vai ter que ir para a justiça para receber. E aí o clube sinaliza, não, fica aqui. Isso não pode ser romantizado. Não. Você pode romantizar o amor dele pelo Corinthians, que acredito ser verdadeiro mesmo, mas romantizar um clube dever 11 meses para um atleta... Exato. É que nem a permanência dele no Corinthians garante que ele vai receber esses 11 meses. Assim, eu até acho, cara, se você sai, você tem que ir para a justiça, acionar a FIFA, ele é formado no Corinthians, ele é titular, no Flamengo ele teria que disputar a posição. Para mim, esse que é o sério, assim, até porque é muito possível de que ele continue no Corinthians até o final, pelo menos, da temporada e que ainda assim não receba tudo que tem. Mas sempre será titular. Mas eu vejo o caso dele muito parecido com o caso do Gustavo Scarpa, por exemplo. Eu acho que são casos muito semelhantes de 2 jogadores onde no caso do Scarpa, a chegada dele no Atlético e do Michael no Corinthians chegam para ser, são, de certa forma, parte das referências técnicas da equipe, e 2 jogadores que, se chegassem no Flamengo, no caso do Michael agora, era um jogador que seria absolutamente para ser reserva. Mas o Scarpa vai jogar Libertadores, vai brigar por título, é candidato a título brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O que eu digo que eu acho um caso semelhante nesse sentido. Ele chega no Atlético brigando por título, mas com a certeza de que ele vai estar entre os protagonistas de tudo que o Atlético pode disputar. Porque o Michael no Corinthians brigou para não cair no passado, não vai jogar a próxima fase do Paulista. Assim, esportivamente, o Corinthians é candidato a ser um mero coadjuvante. Mas é um cara de 26 anos que vai ser titular do time das maiores torcidas de futebol brasileiro. No Flamengo, ele ia jogar durante, sei lá, a Copa América. O Tite está olhando a temporada. O contrato do Flamengo era de 4 anos, mas ele sabia que ia receber em dia por 4 anos. Exatamente. O Tite está olhando o momento também. Está sem o Gerson, meia canhoto. Não, e olhando a temporada, né? E ter o Michael, meia canhoto, como opção ali, nesse momento, talvez até o Michael chegasse para jogar. Não, para jogar. Talvez até conseguisse vaga.
No time titular, acho não difícil. chegaria. Sem o Gerson hoje, De La Cruz. sem esse meia canhoto. De La Cruz, cara. O Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta... Olino, O para mim, Cruz vem pela direita. a opção do Maicon... Ele tá porque, usando o Luiz Araújo. Assim O como Flamengo não você... está contratando o Maicon porque ele é uma oportunidade e ele está contratando. Não, o mas Flamengo tem tá- uma carência O Flamengo está contratando o Maicon Acho que porque carência é muito forte. O Tite já disse isso em várias entrevistas. Ele quer um elenco forte onde ele tenha 2 jogadores por posição. E É a por isso- versatilidade. Se Isso. você olhar a É por janela isso que o do Flamengo está contratando o Maicon. ele mirou jogadores muito versáteis. Léo Ortiz, ele joga dos 2 lados da Exato. zaga. O De La Cruz, ele joga em 3, 4 posições do No meio meio-campo campo. joga em todas. O Maicon também, ele Isso é já uma fez as 4 filosofia. funções do meio campo no Isso é uma Corinthians. filosofia da comissão técnica. Agora, o que mais me chama a atenção é que se de um lado você tem um clube onde a recusa tem praticamente 0, que é o Flamengo, por que não nenhum jogador recusa jogar no Flamengo? Porque todos querem jogar no Flamengo. Pelas condições de trabalho que oferece, pelo nível de competição. Você sabe que o Flamengo vai disputar todos os títulos Ganhar da em temporada. Você vai receber Ganhar em em dia. dia. As condições, A estrutura que o as Flamengo tem no condições de momento. trabalho são as melhores possíveis. E é o Flamengo, maior torcida do país, maior torcida do continente, enfim, isso aí não se discute. Agora, do outro lado, você tem o time de maior torcida do principal estado economicamente do Brasil, que é São Paulo, e esse time, não, eu temo muito essa naturalização, porque no futebol, de forma geral na vida, às vezes a gente comete esse erro de começar a naturalizar certas questões. Mas isso já faz muito então, tempo, o né, sujeito PC? não recebe há 11 meses e isso é tratado meio que, pô, que legal. Gente, o Corinthians não paga ninguém, não pagou o Argentino Júnior pelo Fausto Vera, não pagou o Shakhtar pelo Maicon, deve pra Deus e o mundo. Mas assim, isso é antigo. É inacreditável Isso é antigo isso, no cara. futebol Você brasileiro. tem A uma gente tem transição cada de vez mais. diretoria, né? Sim, eu tô falando do clube. O clube. A diretoria que chegou agora, Talvez seja isso. ela herdou um caos. Um caos absurdo, cara. Talvez seja esse o crédito que nesse momento o Maicon esteja dando a essa atual diretoria, a relação que ele tem Até com essas porque pessoas. atribuir à atual diretoria a situação financeira pela qual passa o Corinthians seria injusto. Claro. É absolutamente injusto. Claro. Essa diretoria que assumiu no início do ano, o que ela está fazendo é apagar incêndio sem ela saber onde são os focos de incêndio. Agora, ela tem que ser cobrada sobre qual caminho ela vai seguir. Se ela vai seguir o caminho do Flamengo, que a partir de 13 decidiu encarar um caos financeiro muito semelhante e apertar o cinto, colocar a casa em ordem, para quase uma década depois ser o gigante que é esportivo. Os clubes não deixam de ser gigantes, mas o Flamengo era um gigante adormecido, né? Se ela quer seguir esse caminho, para daqui a 8 anos voltar a ser um clube relevante, ou se ela quer seguir o que vinha sendo feito nos últimos anos, ficar dando calote em todo mundo, ficar devendo a Deus e o mundo e seguir como o Corinthians foi nos últimos tempos, um mero coadjuvante das competições. Se a gente pegar os últimos 10 anos aí, pelo menos, do futebol brasileiro, a gente vai lembrar de vários casos de clubes que deviam a Deus e o mundo e continuavam investindo no elenco. Sim. Tem um monte. Investindo, não pode falar, né? Não, Fingindo que pagava. Não, investindo que eu digo era contratando. Você imagina se os jogadores do Corinthians fazem o que o Matias Rojas resolveu fazer? Porque o Matias Rojas não tem ligação nenhuma com o clube. Ele veio aqui por causa de dinheiro. O dinheiro não chegou, ele foi embora. Você imagina se o Cássio, o Fagner, os jogadores que lá estão, como o Maicon, sem receber direito de imagem há quase um ano, se eles resolvem ir embora e acionar o Corinthians na justiça, o Corinthians quebra. Porque o clube que é condenado nesse caso, e é batom na cueca, você não paga, você é condenado, você se vê obrigado a pagar a totalidade do salário até o fim do contrato. Então o Corinthians vai ter que pagar o Matias Rojas, se condenado for, se não tiver um acordo, 40 milhões de reais. E a gente tá falando... que é o salário dele até o fim do contrato. Então dar calote é caro. É caro dar calote. E aí a gente está falando de um Corinthians que contratou Pedro Henrique, contratou Pedro Raul, contratou Garro, contratou Palácio, saiu contratou um monte. O Corinthians gastou nessa janela. Não é que o Corinthians economizou, não, para poder acertar as contas. O Corinthians é uma gastou. equação complicada, porque se você também não tem um time forte, você não tem receita. Então você tem que ter um meio termo entre ter uma equipe minimamente competitiva e pagar suas dívidas. É que assim, agora a gente está tendo acesso às informações do ano passado, 11 meses sem pagar direitos. O Matias Rojas não recebeu nenhum mês na integralidade do salário dele, enquanto foi jogador do Corinthians. Nem um mês. O cara vem aqui por dinheiro.
Em nenhum dos meses que ele por aqui ficou, pingou o Aí salário todo corretamente trabalhador na tem conta direito a dele. receber no final do mês, né? Tem os caras que têm uma poupancinha boa, ele não Ah, mas deve. mesmo assim, Não, mas cara. assim, o princípio Mesmo básico assim, é salário. cara. É uma coisa. Agora o O Corinthians... cara se planeja para ter aquele isso. salário. O salário não pinga, não pode. O grande desafio da atual direção do Corinthians, que, repito, não tem a responsabilidade por essa situação, por esse espólio herdado, primeiro é assim, o Corinthians não vai fazer aquele ajuste, adotar aquele modelo de ajuste que o Flamengo adotou. Por que não? Não, eu acho que não vai conseguir Deveria. fazer. Mas não vai. Deveria, Mas mas não eu vai- também Já tem um exemplo para se mirar, inclusive. Mas não- Se fosse eu, batia na porta da gestão do Flamengo. A gente queria aprender com vocês. Não, mas o que eu vocês não- fizeram? eu não Por favor, vejo, vocês poderiam ensinar um eu pouco não pra vejo, gente? Eu não vejo o Corinthians enveredar por esse caminho. Agora, Mas por que não, PC? porque entra muito de orgulho. Se é o caminho mais bem sucedido da reconstrução de um Talvez. clube. Eu do digo futebol mais, brasileiro. o Corinthians na minha opinião, é o único clube no futebol brasileiro com condições de fazer o que o Flamengo fez no tempo que o Flamengo fez. Porque é o exemplo. único clube Claro. que tem condição de ter uma Claro. arrecadação próxima Claro. ao que o Flamengo arrecada. Por exemplo, Nenhum outro tem. recentemente, a diretoria do Flamengo foi para a Alemanha. Bateu na porta do Bayern, eu quero aprender aqui o modelo de negócio que vocês têm com a Allianz Arena, que eu penso Não, a direção do Qual Flamengo- o problema de você procurar clubes que Sim. já colocaram em prática coisa que você deseja colocar em prática? Esse é o mundo ideal. Vamos para o mundo real, o mundo do futebol brasileiro. O mundo do futebol brasileiro, um clube, dirigente de um clube, não vai chegar e procurar dirigente de outro clube para dizer como é que vocês fizeram. Isso não existe. Eu não estou dizendo que é certo. Ou então lê. Entende? Vai ler, Estou vai se dizendo que é informar certo. sobre o que o Flamengo fez. Eles sabem como é que faz. Mas Eles sabem peraí. como é que faz. Eles não querem fazer. Exatamente. Precisa ir lá no Mas Flamengo, além eles sabem disso, como é que faz. além disso, eu acho que a saída que se tem é o seguinte: não cometa mais irresponsabilidades. Fecha a torneira. Entende? Porque você pode ter equipes competitivas, seja transparente com o seu torcedor, ainda mais esse torcedor que é tão fiel, que não deixa baixar o número de 40 mil pessoas em qualquer jogo disputado no estádio do Corinthians, seja transparente com o seu torcedor e não cometa nenhum tipo de responsabilidade. Não significa que com isso você não vá ao mercado. Significa que você vai, quando for ao mercado, você vai saber como agir. Claro. O problema é quando você não vai adotar o que o Flamengo fez. Se tem algum dirigente do Corinthians atual, que pegou esse espólio, que não tem nada a ver com essa situação, mas que tem que administrar essa situação, vendo o programa e fala, esses caras estão loucos. Mas eu procurar o Flamengo. não entendo a perplexidade de vocês com isso. Porque assim, eu acho que é o beabá, você pegar o telefone e ligar para o Marcelo Paz, tô chegando agora, sou diretor do Corinthians, eu quero estudar o que você fez aí no Fortaleza, vamos tomar um café? Você tem vários... Bandeira de Melo, eu queria conversar com você sobre a experiência. Esses caras têm relação, eles se falam, eu tô com um hino. Eles sabem. Eu duvido que qualquer dirigente do futebol brasileiro administraria uma empresa que fosse sua própria do jeito que eles administram os clubes de futebol. Agora me permite Duvido. uma outra reflexão. Diga. O Flamengo é responsável? É. O Flamengo procurou o Michael por vaidade? Não. Não, o Flamengo procurou porque Viu uma oportunidade, foi um uma jogador que por tinha vaidade, vencimentos não. a receber Não, por qualidade. O Tite indicou e o Flamengo está foi... procurando um meia canhoto com essa característica, Isso. pela ausência do Gerson agora. Se não for o Maicon, vai ser um outro jogador. Sim. Então, é uma carência de elenco, é uma busca do Flamengo. Provavelmente vai atuar no mercado brasileiro agora. Nisso está a responsabilidade. O Flamengo procura um jogador com essa característica porque está precisando no momento. Não é porque... Sim. Bom, então o Michael ficou no Corinthians. Vamos agora falar de quem chegou para o Flamengo. Na linha de ninguém diz não ao Flamengo no futebol brasileiro, salvo raríssimas exceções, o Léo Ortiz chegou ontem e falou como novo jogador rubro-negro. Dá uma olhada. Foi uma negociação que demorou algum tempo e agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. Acho que a torcida durante esses meses foi um fator também principal para que eu pudesse vir. Então, só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. Ok, muito bem, meus amigos. Vai ter reforço para o Flamengo. Zagueiraço. Olha aquela história que a gente estava falando agora há pouco. Tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz.
É isso que o Flamengo quer para a sua temporada. Eu acho que ele vai, eu acho que com o tempo, questão de tempo, para ele barrar o Fabrício Bruno. E acho uma zaga formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, assim, das e com reparo, o Fabrício Bruno que está jogando num alto jogando nível. Bem, é porque num alto nível. É porque eu acho o Léo Ortiz e o Léo Pereira também, os dois mais zagueiros, melhores jogadores do que o Fabrício Bruno. Mas, assim, é um elenco que nenhum outro time no Brasil tem... Esse me parece, o Pedro tem razão. Na defesa, principalmente, três titulares, praticamente. Esse chega, diferentemente do que poderia acontecer com o Maicon, eu tenho a convicção de que ele seria titular. Mas o Léo Ortiz, a impressão que eu tenho é que ele vem para ser titular. Não nos esqueçamos que, inclusive, quando o técnico da seleção brasileira, o Tite o convocou. Não é que vai chegar sábado no Fla-Flu e já está em campo. Mas com o decorrer, qual vai ser a formação de zaga do Flamengo, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz e Léo Pereira, aí eu não sei. Mas me parece que o caminho natural será ele ser o titular. Só para falar do outro trio de zaga também do futebol brasileiro, que é espetacular também, mas eu acho que ainda está abaixo desse, o do Palmeiras, com o Gomes, que está machucado. Mas Gomes, Murilo e Luan são 3 zagueiraços. Mas o do Flamengo, na minha opinião, esse trio com Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira é o trio de zaga o principal do futebol brasileiro. Se o Tite quiser... Você vê que você nem coloca o Davi Luiz, hein? Não, para mim o Davi Luiz é a quarta opção. Que deve ser o maior salário desses todos. Cara, uma linha de zaga dessa, sim, você joga no campo do adversário com tranquilidade. Tem velocidade para compensar, tem capacidade de ter controle. O Fabrício Bruno, a velocidade... Eu tenho, assim, não é informação, mas eu tenho a percepção de que se não fosse a cláusula ativada pela renovação automática do Davi Luiz... Pelo número de partidas. O Flamengo não teria renovado o contrato com ele. Quem chega, já chegou e vai ser apresentado... Daqui a instantes, no Internacional, é o atacante Borré. Vamos falar um pouco sobre o jogador, novo reforço colorado, colombiano, 28 anos. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.